Ela costuma ir à casa de 15 em 15 dias e, a cada visita, a encontra de mal a pior. Dá vontade de sair correndo. Cada vez que venho a limpeza fica mais difícil, mas preciso de dinheiro e, fazendo esse tipo de coisa, consigo ganhar um pouquinho mais, explica. Ganho mais que muita gente que passou anos e anos em uma universidade. Ainda assim, o dinheiro não dá pra nada. Está tudo muito caro, lamenta ela, que pediu para não ser identificada. A maioria dos que abandonam o país deixa as chaves com algum familiar ou um vizinho, alternativas economicamente mais viáveis para muita gente, sem a necessidade de recorrer a cuidadores. O apartamento aqui ao lado, de 60 metros quadrados, esteve vazio por 4 anos. Uma vizinha vinha toda noite acender as luzes e voltava pela manhã para apagá-las. Ela explica que muita gente adota essa estratégia para tentar evitar que a casa seja invadida ou expropriada. Minha mãe tinha vários apartamentos em Caracas. Um deles foi expropriado pelo governo e outro, invadido, diz. O governo de Nicolás Maduro anunciou recentemente a realização de um censo para verificar quantas propriedades estão hoje desocupadas no país. A oposição, além de muitos proprietários de imóveis, veio o anúncio como uma ameaça de possível expropriação das casas daqueles que decidiram sair do país. Luísa, que é advogada, explica que o Código Penal venezuelano considera delito a invasão a um domicílio, mas ressalta que essa é uma lei que simplesmente não se cumpre. A crise econômica pela qual a Venezuela passa já forçou 4 milhões de pessoas a abandonarem o país, de acordo com os números do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Não quis vender porque os preços caíram muito. O valor da minha casa, por exemplo, caiu perto de 40%, afirma Fabiana Asterisco, venezuelana que hoje vive no Peru. Colocar para alugar também não é uma opção. Você precisa de um sujeito de confiança como inquilino, sob o risco de que alguém acabe ocupando ou invadindo o imóvel. Aprovada na administração de Hugo Chávez, a Lei contra o Despejo e a Desocupação Arbitrária de Domicílios, de 2011, determina que não pode haver despejo forçado sem que antes se garanta uma moradia para a parte afetada, já que este seria um direito social de qualquer cidadão. As pessoas querem alugar porque, quando a casa fica muito tempo vazia, ela acaba se deteriorando. Mas, como as leis venezuelanas não protegem o proprietário, muitos preferem correr o risco de ter casa destruída, afirma Emiliana Romero, fundadora da Casa Viva, empresa que se dedica a cuidar das casas de venezuelanos que deixaram o país por causa da crise. Quando cheguei, meu apartamento estava em ruínas. E então me ocorreu que, assim como o meu, deveriam existir milhares de imóveis em situação parecida. A demanda, ela diz, é alta, mas conseguir novos clientes é difícil. Funciona no boca a boca, porque aqui ninguém vai dar as chaves de casa a quem não confia. Existe muita desconfiança hoje na Venezuela, explica. A empresa cobra entre $50 e $100 por mês para cuidar de um imóvel. Um percentual desse dinheiro vai para a pessoa encarregada da limpeza 2 vezes por mês. Vou pela manhã abrir a casa e ver o que está faltando. Digo então à senhora que me ajuda com a limpeza quais os espaços que devemos priorizar e se há infiltração ou algum outro problema. Volto à tarde para fechar o imóvel e verificar se está tudo em ordem, ela conta. Ela mesmo reconhece, entretanto, que $50 é, para muitos venezuelanos, muito dinheiro. O venezuelano empobreceu muito, independentemente da classe social. Um vizinho consegue saber mais rapidamente se algo estranho está acontecendo na casa e pode recolher com regularidade a correspondência, o que é importantíssimo. Quando os papéis começam a se acumular em frente à porta, os potenciais invasores podem perceber que o apartamento está vazio. Estela Asterisco vive desde a infância em um edifício com 84 apartamentos no centro de Caracas. Hoje, metade dele está vazio. Parece uma casa de repouso. Todos os jovens foram embora, diz a senhora de 80 anos.
Ela toma conta do apartamento de um vizinho. Todos os dias acendo e apago as luzes. Abro as janelas para que entre um pouco de ar. Só não cuido da limpeza, mas eles contrataram uma pessoa especificamente para isso. Na Venezuela somos hoje todos todeiros, fazemos de tudo. Usamos a criatividade para fazer algum dinheiro. Como os salários são muito baixos, ter um emprego não é suficiente. A empreendedora diz ainda que há outras vertentes nascendo do negócio. Tenho um amigo que está cuidando de barcos. É dentista, mas, como precisa se virar e adora barcos, começou a cuidar de um senhor que foi embora e percebeu que também há muitas embarcações abandonadas. Outro negócio que tem crescido exponencialmente, ela acrescenta, é o de cuidadores de idosos, dando assistência aos mais velhos deixados por aqueles que não conseguiram levá-los. Existe oportunidade em toda crise, o importante é saber aproveitá-las.